Glória a Deus, aleluias. Livro de João, capítulo de número 4. Eu cumprimento a igreja mais uma vez, com a paz do Senhor. Livro de João, capítulo de número 4, verso 7. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4, verso 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4, verso 7. Fala assim a palavra do Senhor. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Assenta nesta noite, adorando ao Senhor. Jesus, Ele é a fonte que transforma a vida. Nós vivemos em um mundo, amada igreja, sedento de sentido, de amor, de paz, de transformação. E as pessoas buscam em portas erradas, fontes erradas, soluções erradas para os seus dilemas. Elas buscam essas fontes em lugares errados, ou até mesmo em portas erradas. E aqui no livro de João, capítulo 4, essa mulher samaritana, aqui em João 4, Jesus ele se encontra com uma mulher que ela foi marcada por rejeições, vazios e escolhas frustradas. A alma humana, a nossa alma humana, ela tem uma sede, e essa sede nós não vamos conseguir saciar ela com a água a qual nós bebemos, tiramos de um bebedouro, até mesmo de uma geladeira. Essa sede a qual nós temos é somente Jesus Cristo que pode saciar ela. No mundo essa sede ela não vai ser saciada. No homem essa sede ela não vai ser saciada. Mas nós encontramos essa água para saciar a nossa sede somente em Jesus. Aí aqui no verso 7, a Bíblia vai dizer que Jesus pede ela água, dar-me de beber. Jesus ele quebra barreiras culturais e religiosas ali, conversando com aquela mulher. A Bíblia vai dizer que os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida, e ele ficou ali. Aí chega ali uma mulher samaritana para tirar água daquele poço, uma mulher ali que era rejeitada, uma mulher que estava com o seu coração, quem sabe doendo devido às rejeição a qual ela sofria. Aí a Bíblia vai dizer que aqui no verso 7, Jesus ele pede água àquela mulher. Jesus ele não, um judeu naquela época não poderia se comunicar com uma samaritana ou um samaritano, mas Jesus ele quebra barreiras culturais e religiosas ali, se comunicando com aquela mulher. Jesus ele não faz acepção de ninguém. Quando Jesus esteve aqui sobre a terra,
vinham os leprosos até ele clamando, como aqueles 10, que estavam ali isolados, não podiam estar no meio de outras pessoas, mas eles clamaram por Jesus. Jesus ouviu o seu clamor e entregou um milagre para eles, e um somente veio agradecer. Havia também ali uma mulher cananeia, que necessitava de um milagre, e ela foi até Jesus buscar um milagre para sua filha, que estava miseravelmente endemoniada na sua casa, e Jesus entregou um milagre para aquela mulher. Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que era considerada uma mulher impura, imunda, por estar com aquela doença. Ela tinha que viver também ali afastada das pessoas, mas ela vai até Jesus e recebe o seu milagre. Todos, amada igreja, que vão até Jesus com o coração quebrantado, não volta para casa da mesma maneira, mas algo acontece. Zaqueu saiu de dentro da sua casa e foi ali vendo aquela multidão. Ele viu Jesus, subiu ali em cima daquela árvore e ele levou salvação para dentro da sua casa. Quando nós saímos do nosso lar, mesmo em um dia cansativo, mesmo estando afadigado do calor, como a nossa pastora já falou, mesmo estando cansado, às vezes viemos sem jantar, mas você não sai daqui da mesma maneira que você chegou. Jesus, ele é a fonte que transforma a vida. Jesus, ele tem água para entregar para nós, e não é uma água qualquer, mas é uma água para saciar a sede da nossa alma. Oh glória! Aqui no verso 10, Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água vida. Jesus ofereceu para aquela mulher, não foi uma água qualquer, não foi aquela mulher, quem sabe ela pensou ali que era uma água literal, uma água qual essa que nós está bebendo, mas Jesus estava falando, era da vida eterna. Jesus estava falando, era de salvação, transformação para a vida daquela mulher. No verso 14, no verso 13, respondeu e disse: qualquer que beber desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele não mata somente a nossa sede, mas ele transforma o nosso interior, ele transforma a nossa vida. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, a nossa vida já não é mais a mesma, mas é mudada por ele. Mais à frente nós podemos ver, amada igreja, no verso 16 aqui ao 26, Jesus vai falar, aquela mulher fala: Senhor, eu quero dessa água, para que eu não venha mais ter sede, e não precisa vir até aqui nesse poço tirar. Aí Jesus, conhecendo a vida dela, sabendo quem é ela, porque o Senhor, ele nos sonda e nos conhece, ele conhece o nosso interior, o nosso coração. Jesus, ele conhece a nossa vida e sabe quem nós somos. Jesus vai falar no verso 16: vai, chama o teu marido e vem cá. E aquela mulher disse: não tenho marido. E Jesus falou: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. A revelação de quem é Cristo começa pela exposição de quem nós somos. Jesus, ele nos sonda e nos conhece. Mas quando nós chegamos até Jesus e clamamos por ele de todo o nosso coração, quando nós quebrantamos o nosso coração na presença dele, ele é fiel para perdoar os nossos pecados,
Ele é fiel para transformar o quadro da nossa vida. Aí Jesus vai falar: tu teve 5 maridos e ainda vivia em pecado, mulher. Jesus, ele conhecia a vida daquela mulher, e mesmo assim Jesus não desprezou ela. Mesmo assim Jesus estava ali conversando com uma mulher samaritana, quebrando protocolos, quebrando culturas daquela época, porque não podia se comunicar. Jesus, ele nos ama, amada igreja, mas ele nunca vai aceitar o nosso pecado. Ele ama nós que somos pecadores, mas todos os dias Jesus, ele vai falar, ele vai usar alguém para falar: arrependa-te do teu pecado, eu quero entrar na tua vida, eu quero transformar, eu quero mudar. Jesus, ele está batendo na porta do nosso coração, mas vai depender unicamente de nós abrir a porta para ele entrar. Se nós abrirmos, ele entra e faz morada e transforma as nossas vidas. Do verso 23 ao 24. Mas aquela mulher, ela ouvindo ali, Jesus, conversando com Jesus, aquela mulher, ela, aqui no verso 23 e 24, eu entendo a importância da adoração verdadeira, sincera e espiritual. Verso 23 vai falar: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração, ela precisa brotar de um coração sincero, de um coração rendido aos pés do Senhor. Irmãos, não tem barreira, não tem muralhas, não tem obra de bruxaria, de macumbaria, não tem potestade de demônio que resiste quando, aleluia, um verdadeiro adorador se prostra na presença de Deus e clama a Ele de todo o seu coração. O céu se move ao nosso favor, o céu se move ao teu, ao meu favor. Deus, ele envia exército de anjo para guerrear por mim e por você. Quando nós adoramos a Ele verdadeiramente, o Senhor, se necessário for, amada igreja, Ele muda quadro, Ele muda circunstância para fazer você alcançar a tua vitória, o teu milagre. Deus, ele é grande e poderoso. Nós temos que entender que o nosso milagre, a nossa salvação, depende unicamente de nós mesmos. Não depende do homem, não depende do governo, não depende de quem sabe algum político, não depende. Mas depende unicamente de mim e de você. Irmãos, o que impede nós de ir para o céu somos nós mesmos. Porque a Bíblia vai falar lá em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus. O que vai impedir a minha salvação sou eu mesmo, com as minhas atitudes ou com o pecado, aleluia, que quem sabe está encoberto, mas Deus, ele está vendo. Porque aquela mulher, ela poderia não conhecer o mestre, ela não poderia conhecer Jesus, mas Jesus conhecia ela, conhecia a sua vida. O que vai impedir, irmãos, é somente nós. Então você vai levantar a tua cabeça nesta noite e vai falar: Senhor, eis-me aqui, um verdadeiro adorador. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu preciso, Senhor, que o meu coração seja quebrantado nesta noite. Eu quero agradar a Ti, Senhor.
Aleluia. A mulher disse, verso 25: eu sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vem quando ele vier e nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo, mulher. O testemunho pessoal daquela mulher, amada igreja, serviu para poder evangelizar aquela cidade ali aonde ela morava. Ali Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos se maravilharam vendo ali aquela mulher. Ela saiu ali, ela deixou ali o seu cântaro vazio, mas o seu coração estava feliz. Aquela mulher chegou ali na beira daquele poço ali com um cântaro vazio, um coração ferido, mas ela saiu dali com um coração restaurado. Aquela mulher saiu dali com um coração cheio de uma nova missão, que era falar de Jesus. Ela chegando ali naquela cidade, o verso 29 vai dizer, ela fala: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Quem sabe ali naquela cidade, aquela mulher era uma mulher improvável, mas Jesus usou aquela mulher improvável, uma mulher com um coração ferido, uma mulher marcada, quem sabe pela rejeição, para evangelizar. Aleluia. Aquela mulher vai até a cidade e fala: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela teve a oportunidade de conversar ali com Jesus. Ela teve a oportunidade de ouvir ali os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele é da mesma maneira, ele não mudou. Jesus, todos aqueles que vêm até Jesus, a sua sede é saciada. Por mais que Jesus, ele confronta o seu pecado, mas é porque ele quer te salvar. Por mais que Jesus, ele confronta a sua identidade, ele confronta o seu pecado, mas a sua identidade, ela é restaurada. Ele tem poder para transformar, ele tem poder para mudar o quadro de qualquer situação. E Jesus, amada igreja, ele é especialista em pegar aquele que ninguém dá nada, em pegar o mais improvável e levantar para evangelizar o nome dele, assim como foi com aquela mulher, uma mulher improvável, uma mulher que estava ali com o seu coração sedento. É como eu já falei, da mesma maneira, nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo sedento de sentido, de amor, de paz, de transformação. Mas Jesus, ele continua o mesmo. Ele tem água para nos dar. Ele quer nos dar de beber uma água que transforma, uma água que muda o nosso ser, uma água que muda o nosso interior. E quando nós somos mudados, restaurados, quando eu e você alcança milagre, quando eu e você recebe as bênçãos de Deus, não é somente para nós, mas quem está do nosso lado também desfruta das bênçãos do Senhor. Quem está do nosso lado olha para a nossa vida e vê e sabe que foi o Senhor quem nos abençoou, sabe que foi o Senhor que nos curou. Quem está do nosso lado sabe que foi o Senhor que transformou, mudou o quadro, restaurou. Quem está do nosso lado também é alcançado das bênçãos que nós recebemos de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, amada igreja, mas estamos intercedendo pela nossa família, pela nossa
nossa casa. Quem sabe a nossa família não está aqui juntamente conosco, mas através da nossa adoração sincera, de um coração quebrantado, o Senhor vai lá e visita os nossos. Através da nossa vinda aqui, Ele leva milagre, Ele leva livramento, Ele leva porta aberta, Ele muda história, Ele dá livramento de morte, Ele dá livramento de acidente, Ele abre uma porta de trabalho. Através da nossa vinda aqui na casa do Senhor, os nossos também são alcançados. Você não pode parar, você não pode parar, porque alguém olha para você e se inspira em você. Se você parar, outros também vão parar. Então continua firme, continua no propósito a qual Deus te chamou. Sabe por quê, amada igreja, que ser escolhido é tão difícil? Porque a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E sabe por que ser escolhido é tão difícil? Porque ser escolhido é renunciar às suas vontades, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É por isso que é tão difícil. Ser escolhido é difícil, porque tem que andar pelo caminho apertado, tem que andar pela porta estreita. É uma porta difícil de andar, mas é uma porta segura, porque é uma porta que vai nos levar para o céu. Oh glória! É por isso que está tão difícil para você. É por isso que a luta, a prova é tão grande. Ser escolhido não é fácil. E Jesus, Ele te escolheu. Às vezes você não pode entender agora neste momento, mas Jesus, Ele te chamou e Ele te escolheu. E naquele grande dia você vai entrar na mansão celestial. Ali não haverá morte, ali não haverá dor, ali não haverá luto, ali não haverá choro, mas vai estar Jesus, Jesus do nosso lado. Aguenta mais um pouco, continua na porta estreita, porque esta porta é segura, é uma porta a qual o Senhor está contigo. Ainda que a tempestade, o vento venha em uma hora que nós não esperamos, aí de repente vem aquele vento tão forte e nós ficamos sem entender. Quem sabe nós começa a querer se desesperar, mas Jesus, Ele está no barco, Jesus, Ele está conosco, e Ele fala: aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouco, eu estou contigo, eu caminho contigo, eu não te deixei. Continua andando, continua marchando, mesmo doendo, mesmo difícil, mas não para, não para, não para, não para. Eu conto com você nesses últimos dias na terra, eu conto com você na minha obra. Você é, aleluia, uma estrutura fundamental na minha obra. Você não pode parar, aleluias. Você não pode parar, aleluia, você não pode parar, mas continua, mesmo doendo, continua, 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 porque Deus é contigo, Deus está contigo, aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Que Deus venha abençoar a cada um que aqui está.
Que Jesus venha te fortalecer. Que a tua fé nesta noite venha a ser acrescentada ainda mais. Que nesta noite o Senhor venha te dar uma injeção de ânimo. Vai ter mais força, aleluia, para buscar a Ele. Vai ter mais força para se consagrar. Vai ter mais força, aleluia, para ajudar alguém que necessita. Jesus é quem vai te ajudar. Aleluia. Receba essa palavra no teu coração. Já quero estar passando para o pastor nesta noite. Está fazendo o encerramento.